Olá, pessoas do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Mundo Doente. Como vão vocês? Estão todos bem? Eu sou o Contragolpe, sou formado em técnico de enfermagem e criei esse canal para trazer para vocês histórias macabras, casos medonhos e curiosidades sinistras sobre as doenças. Medicamentos e tratamentos não serão discutidos aqui, afinal, todos sabemos que esses casos são resolvidos pelos responsáveis da área da saúde. Cada qual em seu devido lugar, não é mesmo? Outra coisa importante a se dizer é não praticar a automedicação. É um procedimento perigoso que pode levar à morte. Tomem muito cuidado. Covid-19, uma pandemia que mudou o mundo. A origem do vírus. O surto de Covid-19 foi inicialmente identificado em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Estudos apontam que o vírus SARS-CoV-2, causador da doença, pertence à família dos coronavírus, já conhecida por provocar doenças respiratórias em humanos e animais. Acredita-se que o vírus tenha origem zoonótica, ou seja, que tenha sido transmitido de animais para humanos, possivelmente em mercados de alimentos que vendiam animais vivos. O primeiro caso no Brasil. O primeiro caso confirmado de Covid-19 no Brasil foi registrado em 26 de fevereiro de 2020, em São Paulo. Tratava-se de um homem de 61 anos que havia retornado de uma viagem à Itália, um dos epicentros iniciais da pandemia na Europa. A partir desse momento, o vírus começou a se espalhar rapidamente pelo território brasileiro. Preconceito e estigmas. Durante os primeiros meses da pandemia, comunidades asiáticas enfrentaram discriminação e preconceito devido à associação equivocada entre a origem do vírus e as pessoas de ascendência asiática. Além disso, trabalhadores da saúde, infectados ou não, também sofreram preconceito, com relatos de agressões e isolamento social. Sofrimento e impactos sociais. O sofrimento causado pela Covid-19 foi profundo. Famílias foram separadas, milhares perderam seus entes queridos e a solidão foi uma constante para os pacientes isolados em hospitais. Além disso, a crise econômica gerada pela pandemia ampliou a desigualdade social, deixando milhões sem emprego ou com dificuldades financeiras. A descoberta do vírus em 7 de janeiro de 2020, cientistas chineses identificaram o SARS-CoV-2 como o agente causador da doença. Essa descoberta foi fundamental para o início das pesquisas sobre vacinas e tratamentos. O sequenciamento genético do vírus, disponibilizado em tempo recorde, ajudou a comunidade científica global a entender e combater a doença. Contágio. O vírus SARS-CoV-2 é altamente contagioso, transmitido principalmente por gotículas respiratórias de uma pessoa infectada ao tossir, espirrar ou falar. Ele também pode ser transmitido pelo contato com superfícies contaminadas. Sua rápida disseminação levou a um aumento exponencial de casos em todo o mundo. A busca pela cura. Embora não exista uma cura definitiva para a Covid-19, o desenvolvimento de vacinas eficazes, como as da Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Coronavac, foi um marco na luta contra a doença. Além disso, tratamentos como o uso de corticoides, anticoagulantes e medicamentos antivirais ajudaram a reduzir a gravidade dos casos. Sinais e sintomas. Os sintomas da Covid-19 variam de leves a graves. Entre os mais comuns estão febre, tosse seca, fadiga, perda de olfato e paladar. Em casos mais severos, pode causar dificuldade respiratória, dor no peito e, em algumas situações, falência de múltiplos órgãos. Casos e histórias marcantes. A pandemia trouxe relatos comoventes, como de pacientes que se despediram de familiares por videochamadas e histórias de superação, como idosos centenários que venceram a doença. Também houve curiosidades sinistras, como o aumento de teorias da conspiração, gerando desinformação. Os hospitais e as internações. Com o aumento dos casos, hospitais ao redor do mundo ficaram sobrecarregados. Muitos países construíram hospitais de campanha para atender a demanda. As internações, principalmente em UTIs, foram marcadas por protocolos rígidos de isolamento, dificultando o contato entre pacientes e familiares. A quantidade de mortos. A Covid-19 causou milhões de mortes em todo o mundo. Até o início de 2024, o número global ultrapassava 7 milhões de óbitos confirmados. O Brasil foi um dos países mais afetados, registrando mais de 700 mil mortes. O país com mais mortes. Os Estados Unidos lideraram o número de mortes,
com mais de 1 milhão de óbitos registrados. A combinação de alta densidade populacional, desigualdades sociais e respostas iniciais falhas contribuiu para o alto índice de mortalidade. Suicídios durante a pandemia. A pandemia também impactou gravemente a saúde mental. O isolamento social, o medo e a perda de entes queridos resultaram em um aumento nos casos de depressão e ansiedade. Infelizmente, muitos recorreram ao suicídio, destacando a importância de cuidar da saúde emocional em crises sanitárias. Avanços nas pesquisas. A pandemia acelerou o avanço da ciência. A criação de vacinas em menos de um ano foi um feito histórico. Além disso, tecnologias como inteligência artificial foram usadas para prever surtos e melhorar diagnósticos. Quais classes sociais foram atingidas? Embora o vírus não faça distinção de classe social, as populações mais vulneráveis sofreram os impactos de forma desproporcional. Trabalhadores informais, moradores de comunidades e países em desenvolvimento enfrentaram dificuldades de acesso à saúde e à vacinação. Reflexão final. A pandemia da Covid-19 foi uma das maiores crises da história moderna, deixando marcas profundas em todos os aspectos da sociedade. No entanto, também mostrou a resiliência humana, a solidariedade e a capacidade da ciência de responder rapidamente a desafios globais. Que suas lições nos ajudem a construir um futuro mais preparado e empático. Uma das teorias da conspiração mais populares sobre a Covid-19 é a ideia de que o vírus foi criado em laboratório como uma arma biológica. Segundo essa teoria, o SARS-CoV-2 teria sido deliberadamente produzido em um laboratório em Wuhan, na China, com o objetivo de enfraquecer economias globais, mudar a dinâmica do poder mundial ou até mesmo controlar a população. Os principais pontos dessa teoria. 1. Proximidade com o Instituto de Virologia de Wuhan. A teoria sugere que a proximidade entre o local de origem do surto e o Instituto de Virologia de Wuhan, um centro avançado de pesquisas sobre coronavírus, não seria coincidência. Os defensores alegam que o vírus poderia ter escapado acidentalmente ou sido liberado de forma intencional. 2. Patentes de coronavírus. Alguns teóricos citam o fato de que cientistas já estudavam coronavírus há décadas, o que inclui o registro de patentes de sequências genéticas relacionadas a outros vírus dessa família. Esses estudos, no entanto, são comuns em pesquisas para desenvolvimento de vacinas e prevenção de pandemias, mas foram reinterpretados como provas de um plano deliberado. 3. Lucro com vacinas. Outra variação da teoria afirma que o vírus foi criado para permitir que grandes empresas farmacêuticas lucrassem com a venda de vacinas e tratamentos. A rapidez no desenvolvimento de vacinas foi vista por alguns como suspeita, ignorando os avanços tecnológicos que tornaram isso possível. 4. Controle populacional. Alguns acreditam que o vírus seria parte de um plano maior de controle populacional, alegando que a pandemia permitiu governos de todo o mundo implementar medidas restritivas como lockdowns, rastreamento de contatos e até vacinação obrigatória. Para esses teóricos, essas ações serviriam para testar a obediência das populações. O que a ciência diz? Estudos realizados por cientistas de todo o mundo apontam que o SARS-CoV-2 é de origem natural. A análise genética do vírus revela semelhanças com outros coronavírus encontrados em morcegos e pangolins, reforçando a hipótese de transmissão zoonótica. Além disso, a Organização Mundial da Saúde, OMS, e outros especialistas investigaram a possibilidade de um acidente de laboratório, mas não encontraram evidências concretas para sustentá-la. Embora essas teorias gerem debates, a maioria é baseada em conjecturas, desinformação ou interpretações incorretas de dados. Mesmo assim, continuam circulando e alimentando a desconfiança em torno da ciência e das medidas de saúde pública. Um caso curioso e amplamente comentado durante a pandemia da Covid-19 foi o de um homem italiano que, sem saber, infectou sua cidade ao fazer um tour de bares, mesmo estando com sintomas. O caso, o super espalhador italiano. No início da pandemia, um homem na casa dos 30 anos começou a sentir sintomas leves de febre e tosse. Apesar disso, ele decidiu continuar sua rotina normal e, em uma noite, visitou pelo menos 5 bares diferentes com amigos. Durante as visitas,
Ele conversou, compartilhou bebidas e ficou em locais fechados e lotados, desconsiderando as medidas iniciais de isolamento que já começavam a ser discutidas na Itália. Poucos dias depois, ele foi hospitalizado com sintomas graves de Covid-19. Após a confirmação do diagnóstico, autoridades sanitárias rastrearam os locais que ele frequentou e descobriram que mais de 50 pessoas foram infectadas diretamente devido à sua noite de diversão. Esses casos geraram uma onda de transmissão na cidade, que resultou em centenas de novos casos em poucas semanas. Por que o caso foi tão marcante? Superespalhadores. Esse foi um dos primeiros casos documentados de um superespalhador na Europa. O termo refere-se a pessoas que, por comportamentos ou condições específicas, acabam transmitindo o vírus para muitas outras pessoas. 2. Mudança nas atitudes públicas. A repercussão do caso ajudou a alertar a população italiana sobre a gravidade da pandemia. Após o incidente, a Itália endureceu rapidamente as medidas de isolamento e implementou lockdowns regionais. 3. Debate sobre responsabilidade individual. O episódio levantou questões éticas e sociais sobre a responsabilidade de cada pessoa na contenção da pandemia. Muitos condenaram a atitude do homem, enquanto outros argumentaram que, no início, havia confusão sobre a gravidade da situação. Curiosidade adicional: Covid Parties. Esse caso também foi associado a relatos posteriores de pessoas que intencionalmente frequentaram eventos sociais sabendo que estavam infectadas ou querendo pegar o vírus para se imunizar logo, as chamadas festas Covid. Essas histórias, embora bizarras, reforçaram o papel do comportamento humano na propagação do vírus. Casos como esse mostram como atitudes individuais, por mais simples que pareçam, podem ter um impacto significativo durante crises de saúde global. Durante o período da pandemia no Brasil, surgiram relatos de fenômenos paranormais em hospitais e cemitérios, lugares que ficaram marcados pelo luto e sofrimento. Um caso que chamou a atenção aconteceu em um hospital de campanha em Manaus, no Amazonas, durante o colapso da saúde pública em 2021. O caso: a enfermeira fantasma do hospital de campanha. No hospital de campanha instalado em Manaus, que atendia centenas de pacientes graves de Covid-19, profissionais da saúde começaram a relatar a presença de uma enfermeira fantasma que aparecia durante a madrugada. Segundo testemunhas, essa figura usava jaleco branco, máscara e gorro cirúrgico, semelhante ao uniforme dos trabalhadores do local. Alguns enfermeiros disseram que viram a figura andando silenciosamente pelos corredores, mas ao tentar abordá-la, ela desaparecia diante de seus olhos. Pacientes relataram que durante a madrugada, uma enfermeira lhes tocava no ombro e dizia para terem calma, mas ninguém na equipe do hospital assumia ter feito a visita. Câmeras de segurança chegaram a registrar movimentações inexplicáveis em alas vazias, como sombras e luzes piscando sem motivo aparente. O hospital de campanha foi montado em um centro de convenções, mas o terreno tinha uma história sombria. Antigos moradores da região afirmavam que, décadas antes, funcionava ali uma pequena unidade hospitalar que foi demolida. Segundo a lenda local, uma enfermeira dedicada teria morrido trabalhando durante uma epidemia de outra doença, como tuberculose ou febre amarela, na década de 1940. Essa ligação histórica alimentou ainda mais os rumores de que o espírito dessa enfermeira retornou para ajudar durante a crise da Covid-19. Embora muitos atribuam as aparições ao cansaço extremo e ao estresse dos trabalhadores da saúde, o caso ganhou destaque entre os moradores e até em redes sociais. Algumas pessoas viam a história como um sinal de esperança e dedicação da enfermeira fantasma, enquanto outras acreditavam que o local estava marcado pela energia da morte e do sofrimento. Casos como esse não foram exclusivos de Manaus. Hospitais em São Paulo e Rio de Janeiro também registraram relatos de fenômenos inexplicáveis, como vozes nos corredores, equipamentos ligando sozinhos e até presságios de morte, envolvendo figuras sômbrias vistas perto de leitos de pacientes que faleceram pouco depois. Essas histórias mostram como o período da pandemia não trouxe apenas desafios médicos e sociais, mas também um clima de misticismo e assombro que mexeu com a imaginação de muitas pessoas. Homenagem às vítimas da Covid.
Hoje rendemos nossa mais profunda homenagem a todas as vidas perdidas durante a pandemia da Covid-19. Cada uma delas era única. Mães e pais que amaram com intensidade, avós que transmitiram sabedoria, filhos e filhas cheios de sonhos, amigos cuja risada iluminava nossos dias. Não foram apenas números. Foram histórias interrompidas, abraços adiados, conversas que nunca aconteceram. Deixaram saudades que ecoam nos corações de seus entes queridos, mas também deixaram lições inestimáveis sobre a fragilidade da vida e a força do amor. A pandemia trouxe silêncio para mesas antes cheias, mas também nos uniu na dor, na solidariedade e na memória. Cada gesto de cuidado, cada lágrima compartilhada e cada palavra de consolo demonstraram que, mesmo na perda, encontramos caminhos para seguir em frente. Hoje, olhamos para o céu com gratidão por termos conhecido essas pessoas e com o compromisso de honrar suas memórias. Que suas vidas sejam lembradas com carinho, suas histórias contadas com orgulho e suas ausências transformadas em um convite para sermos mais humanos, mais unidos e mais compassivos. Aos que partiram, nossa eterna saudade. Aos que ficaram, nossa força coletiva para manter acesas as chamas da esperança e da lembrança. Vocês nunca serão esquecidos. Que descansem em paz.